Número 1. Manila após o anoitecer. Uma cidade que nunca dorme. Quando o sol se põe em Manila, a cidade se transforma em algo completamente diferente. O caos diurno de trânsito, vendedores de rua e multidões de escritórios alugaram um labirinto brilhante de luzes, sons e energia que parece quase real. Manila após o anoitecer não é apenas movimentada, é viva de uma maneira que surpreende muitos visitantes de primeira viagem. Caminhe pelas ruas de distritos como Ermita, Malate ou Makati, e você verá como rapidamente a cidade muda para seu modo noturno. Barracas de comida acendem churrasqueiras, pequenas lojas permanecem abertas após a meia-noite, letreiros de neon piscam e as pessoas fluem pelas ruas como um rio. Seja música vinda de bares abertos, jogos de basquete noturnos nas ruas, ou famílias simplesmente sentadas do lado de fora apreciando o ar mais fresco, a vida noturna de Manila começa com a vida cotidiana, alta, colorida e cheia de movimento. Mas essa energia também revela um lado mais sério da cidade. O contraste entre riqueza e pobreza se torna mais evidente à noite. Torres de luxo ficam a apenas algumas ruas de distância de áreas que enfrentam superlotação e recursos limitados. Vendedores de rua trabalham até tarde para ganhar o suficiente para o dia seguinte. Jeepneys, triciclos e táxis se entrelaçam por cantos pouco iluminados, mostrando um lado de Manila que é cru e sem filtros. O que torna Manila após o anoitecer tão única é essa mistura exata, celebração e sobrevivência acontecendo ao mesmo tempo. Música e risadas podem ecoar de uma rua. Enquanto a poucos passos, as sombras silenciosas contam uma história diferente sobre os desafios diários que as pessoas enfrentam. Em Manila, a noite não desacelera a cidade. Ela expõe uma verdade que muitos visitantes não esperam. Esta é uma cidade movida por pessoas que continuam muito depois da meia-noite, um lugar onde a vida continua em cada canto, em cada viela, em cada poste de luz brilhante. Manila após o anoitecer é intensa, imprevisível e inesquecível, um mundo que realmente nunca dorme. Número 2. A dura realidade da vida diária. Quando você caminha pelas ruas movimentadas de Manila, a primeira coisa que percebe é o contraste, uma dualidade intensa e inevitável que te atinge como uma onda. De um lado, a cidade irradia vida, jeepneys rugindo pintados em cores elétricas, vendedores de rua infinitos assando de tudo, diesel ao churrasco, crianças jogando basquete sob pontes e o som inconfundível do trânsito de Manila que nunca parece dormir. Mas a apenas alguns passos de distância, a atmosfera pode mudar dramaticamente, revelando o lado mais difícil da sobrevivência diária na capital filipina. Em muitos bairros, a vida cotidiana é um ato de equilíbrio entre esperança e desafio. Milhões de pessoas vivem em comunidades densamente povoadas, onde casas são construídas lado a lado, muitas vezes usando madeira reciclada, chapa de metal e quaisquer materiais que as famílias possam encontrar. As vielas são estreitas, às vezes mal largas o suficiente para duas pessoas passarem. Ainda assim, dentro dessas comunidades, você vê resiliência em todos os lugares. Famílias compartilhando comida, vizinhos ajudando uns aos outros a consertar um telhado e crianças transformando até o menor canto em um playground. Mas a realidade permanece. A vida aqui não é fácil. Muitos moradores equilibram vários empregos apenas para sobreviver. É comum ver trabalhadores saindo de casa antes do amanhecer, viajando horas no trânsito pesado para chegar aos seus locais de trabalho no centro da cidade. O transporte público está sempre lotado, com passageiros espremendo-se em jeepneys. Ônibus e trens se operam na capacidade máxima. Para muitos, o trajeto diário parece uma maratona que nunca termina. Ainda assim, em meio a essas lutas, o espírito de Manila se recusa a quebrar. Mercados abrem antes do amanhecer, e o aroma de pandesal recém-cozido preenche o ar. Barbeiros de rua montam suas cadeiras nas calçadas, lojas sari-sari abrem suas portas, e a cidade desperta com um senso de determinação que mantém tudo em movimento. Essa mistura de dificuldades e esperança define a vida de milhões. À medida que o sol se põe, os contrastes se tornam ainda mais dramáticos. Em algumas áreas, famílias se reúnem do lado de fora após um longo dia, compartilhando histórias e risadas sob luzes fracas. Mas apenas alguns quarteirões adiante, as sombras se aprofundam, lembrando que Manila é uma cidade onde beleza e dificuldade coexistem lado a lado, inseparáveis, inevitáveis, frequentemente chocantes para quem vê pela primeira vez. Esta é a realidade diária de Manila, vibrante,
exaustiva, inspiradora e brutalmente honesta. Um lugar onde cada momento conta uma história e onde a luta pela sobrevivência é igualada apenas pela força das pessoas que a chamam de lar. Número 3. A realidade oculta das ruas de Manila. Quando o sol se põe em Manila, todo o ritmo da cidade muda. Sob as luzes de neon, rotas lotadas de jeepneys e trânsito incessante, existe outra Manila que a maioria dos visitantes nunca vê. Uma versão da cidade onde sobrevivência diária, lutas silenciosas, histórias não contadas acontecem nas sombras. Caminhando pelos distritos internos, você percebe um contraste impossível de ignorar. Condomínios altos e elegantes ficam a apenas alguns passos de vielas apertadas, onde famílias vivem em casas pequenas e improvisadas. As ruas de Manila revelam uma realidade urbana moldada pelo crescimento rápido, desigualdade e milhões de pessoas tentando ganhar a vida em bairros densamente povoados. Vendedores montam pequenas barracas diretamente na rua, vendendo carne grelhada, tigelas de arroz e frutas frescas até tarde da noite. Para muitos, isso não é apenas negócio, é sobrevivência. À medida que a noite cai, a vida nas ruas de Manila se torna ainda mais intensa. Carros, motocicletas e triciclos disputam espaço. Artistas de rua, músicos locais e pequenos grupos de adolescentes preenchem as calçadas, criando uma atmosfera animada e caótica. Mas por trás dessa energia vibrante existe uma realidade mais séria. Muitas comunidades enfrentam superlotação, acesso limitado a empregos estáveis e aumento do custo de vida. A vida noturna vibrante distrai dos desafios mais profundos escondidos atrás do brilho de distritos como Ermita e Malate. Em alguns cantos da cidade, você também encontra crianças vendendo flores, artesanato ou lanches para os transeuntes. Muitas trabalham à noite para sustentar suas famílias. Essas cenas mostram um lado de Manila raramente anunciado em brochuras de turismo, uma cidade onde oportunidade e dificuldade coexistem lado a lado. Outra camada da realidade oculta de Manila é o senso de resiliência que mantém as pessoas seguindo em frente. Mesmo em ambientes difíceis, você vê vizinhos compartilhando comida, famílias reunidas fora de suas casas e comunidades criando pequenos sistemas de apoio. De mercado de rua espontâneos a oficinas informais abertas após a meia-noite, o povo de Manila continua construindo uma vida ao redor do ritmo rápido e imprevisível da cidade. Ainda assim, a vida noturna também expõe o lado mais sombrio à pressão urbana. Algumas vielas são iluminadas apenas por postes fracos e os moradores locais preferem seguir caminhos conhecidos. Não é questão de medo, é compreender as regras não escritas da cidade, saber quais áreas são seguras e navegar em um lugar onde os contrastes entre luz e sombra estão sempre presentes. As ruas de Manila, especialmente à noite, revelam a verdade crua e honesta sobre a cidade, cheia de energia, ambição, luta e humanidade ao mesmo tempo. Não é apenas uma capital, é um ecossistema vivo, onde milhões de histórias se desenrolam todos os dias, escondidas sob o barulho, o movimento e a vida noturna deslumbrante que fascina o mundo. Número 4. Da capital do lixo plástico à inovação ambiental. Quando os viajantes pensam em Manila, as primeiras imagens que vêm à mente geralmente são os caóticos jeepneys, o fluxo interminável de pessoas e a vida noturna iluminada por neon que parece funcionar à base de pura adrenalina. Mas escondida por trás dessa energia urbana elétrica está uma história muito mais complexa, uma que revela tanto as lutas ambientais mais sombrias quanto a surpreendente ascensão da cidade como centro de inovação. Durante anos, Manila foi conhecida globalmente como uma das capitais do lixo plástico do mundo. Quantidades massivas de plástico passavam por seus rios todos os dias. O rio Pasig, outrora símbolo orgulhoso de vida e comércio, tornou-se infame por ser um dos rios mais poluídos da Terra. Bairros inteiros viviam ao lado de canais bloqueados por garrafas plásticas, sachês e embalagens descartadas. Até grandes estudos internacionais rotularam as Filipinas como um dos principais contribuintes para a poluição plástica nos oceanos. Por muito tempo, parecia que Manila estava se afogando em seu próprio lixo. Mas aqui está a reviravolta que a maioria das pessoas nunca ouve. Manila, uma cidade conhecida pelo caos noturno e seu ritmo acelerado, começou silenciosamente a se transformar em um polo de inovação ambiental. Uma mudança liderada não apenas pelo governo, mas por filipinos comuns, jovens ativistas, estudantes, engenheiros e comunidades inteiras trabalhando juntos. O rio Pasig,
outrora considerado biologicamente morto, tornou-se o centro de uma operação histórica de limpeza. Armadilhas de lixo massivas foram instaladas em pontos estratégicos para capturar resíduos flutuantes. Milhares de toneladas de lixo foram removidas manualmente de suas águas. E lentamente, incrivelmente, a condição do rio começou a melhorar. Peixes retornaram, a clareza da água aumentou, e partes do rio que antes eram evitadas tornaram-se novamente espaços caminháveis e habitáveis. Então veio um dos avanços mais impressionantes de Manila: o surgimento de comunidades de ecotijolo, de estátil PS de reciclagem. Em vez de ver o plástico como lixo inútil, inovadores começaram a tratá-lo como material de construção. Garrafas plásticas eram empacotadas, comprimidas e transformadas em ecotijolos duráveis e de baixo custo, usados em pequenas casas, centros comunitários e infraestrutura local. O que antes era poluição tornou-se construção. Jovens em toda Manila começaram a instalar microestação de reciclagem, ensinando moradores a segregar resíduos, criar compostagem e trocar recicláveis por alimentos básicos ou créditos de dados móveis. Não era apenas ambiental, tornou-se econômico. Um dos desenvolvimentos mais surpreendentes foi o nascimento do conceito basura para ajuda, lixo por ajuda. Em várias comunidades, moradores podiam levar sacos de plásticos recicláveis e trocá-los por arroz, enlatados ou produtos de higiene. Criou-se um ciclo em que limpar o ambiente também significava alimentar famílias, uma ideia poderosa que se espalhou rapidamente por Manila urbana. Mas talvez a inovação mais futurista tenha vindo de sistemas de gestão de resíduos movidos por tecnologia. Sensores foram instalados em lixeiras para monitorar o volume de resíduo e otimizar rotas de coleta. Instalações de triagem com inteligência artificial começaram a separar plásticos, metais e biodegradáveis em velocidades que humanos não conseguiam acompanhar. Manila, outrora sobrecarregada por lixo, começou a liderar o Sudeste Asiático em soluções modernas de resíduos. Até os distritos noturnos, famosos por música alta, multidões de rua e letreiros brilhantes, se uniram ao movimento. Bares começaram a proibir plásticos descartáveis. Vendedores de rua passaram a usar embalagens biodegradáveis feitas de bambu ou folhas de bananeira. Organizações locais começaram equipes de limpeza noturna, varrendo ruas apenas algumas horas depois de milhares de pessoas terem passado. E lentamente, Manila começou a construir uma nova identidade. Uma cidade que se recusa a ser definida por seus problemas. Uma cidade que enfrenta suas cicatrizes ambientais de frente e as transforma em algo melhor. Hoje, Manila ainda luta com resíduos plásticos, afinal, é um grande centro urbano com milhões de habitantes. Mas o que torna esta cidade realmente notável é a determinação que se recusa a se render. De rios poluídos a soluções ecológicas pioneiras, Manila está provando que até uma das cidades mais densamente povoadas do mundo pode se reinventar e inspirar outros a fazer o mesmo. Número 5. Comida de rua que desafia todos os limites. Quando o sol se esconde atrás do horizonte de Manila, a cidade não se acalma, ela se transforma. As ruas brilham sob luzes de neon, mercados noturnos se abrem como mundos escondidos e o aroma de churrasqueira se espalha por cada viela. Mas se você acha que a vida noturna de Manila é chocante, espere até descobrir sua cultura de comida de rua, um mundo que ultrapassa limites das maneiras mais inesperadas. A primeira parada nesta jornada noturna são os lendários vendedores de Isal. Esses intestinos de frango finamente espetados e perfeitamente limpos são grelhados sob carvão até ficarem dourados e crocantes. Os locais dizem que o segredo é mergulhá-los em um molho grosso e doce de vinagre que equilibra o sabor defumado. Para muitos viajantes, é um desafio, mas para os filipinos, é comida reconfortante que lembra infância e comunidade. Depois, há o balut, o mais famoso e mais debatido petisco de rua de Manila. Vendido em pequenos carrinhos de metal à noite, balut é um ovo de pato fertilizado que se tornou o símbolo da ousadia filipina. Os vendedores quebram a parte superior, polvilham um pouco de sal e entregam com um sorriso cúmplice. Quer você experimente ou não, o balut conta uma história sobre a identidade de Manila, ousada, destemida e sem medo do incomum. No movimentado distrito de Quiapo, você encontra o queque-queque, ovos de codorna laranja vibrante fritos em uma massa grossa. A cor sozinha chama a atenção, brilhando como pequenas lanternas sob os postes.
Pessoas se aglomeram em torno das barracas, espetando os ovos com palitos de madeira, mergulhando-os em vinagre picante e comendo enquanto caminham. É rápido, barulhento, bagunçado, exatamente como a vida noturna de Manila. Caminhe um pouco mais, e você ouvirá o chiado do sisig sendo picado em uma chapa de ferro quente. Originalmente feito de partes de porco restantes, o sisig evoluiu para um dos pratos mais amados das Filipinas. À noite, torna-se pulutan definitivo de rua. Comida para ser compartilhada enquanto as pessoas trocam histórias, riem e relaxam do caos do dia. Mas nem tudo na cena de comida de rua de Manila é ousado ou intenso. Você também encontrará vendedores de tarro pelas ruas ao anoitecer, chamando seu característico tarro. Esta mistura quente de tofu macio, calda de caramelo e pérolas mastigáveis é suave e doce, um lembrete de que mesmo em uma cidade conhecida por seus extremos, há espaço para conforto e simplicidade. E, finalmente, há a nova onda de comida de rua experimental da cidade. Jovens chefes vendedores criativos em Manila estão reinventando clássicos com toques ousados, hambúrgueres de ramen, batatas fritas com sabor de adobo, frutos do mar flambados sobre mesas com UBE que iluminam feeds do Instagram. Essas comidas refletem a Manila moderna, inventiva, jovem e incrivelmente vibrante. No coração da vida noturna de Manila, a comida de rua não é apenas algo para comer. É um espelho da alma da cidade. É barulhenta, imprevisível, ousada e infinitamente inventiva. Cada mordida conta uma história. Cada esquina oferece uma surpresa. E nessa energia caótica da noite, Manila mostra quem realmente é. Uma cidade que nunca se contém, nunca desacelera e nunca para de se reinventar. E isso é Manila. Uma cidade que se recusa a dormir, que se recusa a desacelerar e que se recusa a esconder sua verdade. Da vida noturna iluminada que parece outro universo, a realidade crua e sem filtros da sobrevivência diária, as lutas ocultas, inovações inesperadas, comida de rua que choca até os viajantes mais corajosos. Manila é um mundo que você precisa ver para acreditar. Se esta jornada abriu seus olhos, mesmo que um pouco, você vai adorar o que vem a seguir. Então, antes de ir, certifique-se de clicar no botão de inscrever-se agora. Toque no botão de gostei e deixe um comentário abaixo contando qual parte de Manila mais te surpreendeu. Seu apoio nos ajuda a continuar explorando os lugares mais inacreditáveis do mundo. Este é o Wanderlog e nos vemos no próximo documentário, onde as histórias se aprofundam, os segredos ficam mais estranhos e o mundo se torna ainda mais fascinante. Não perca!